Oi, galera, bom dia. Bom, eu já tinha avisado para vocês que eu começaria esse novo projeto, né? Que é falar um pouco sobre o que está acontecendo com a gente, falar um pouco sobre a saúde mental, falar um pouco sobre ansiedade, estresse, a parte da insônia. E vai ser um bate-papo muito tranquilo, nada relacionado a essa parte de ter que ter hora, ter que ter isso e aquilo. Vai ser um bate-papo simples, tranquilo. O nosso café da manhã, eu já tô aqui com o meu chá verde, que eu amo de paixão, pra gente começar o dia bem. Então já estou aqui tomando o meu chá e convido vocês para esse bate-papo, que vai ser uma coisa bem tranquila. E eu fiz uma pergunta lá na caixinha do Instagram, perguntando o que as pessoas têm mais dúvida, né? O que as pessoas gostariam de ouvir, de aprender nesse bate-papo, que vai ser um bate-papo mesmo. E muita gente me perguntou, me falou sobre a parte da ansiedade. A gente está passando por um momento muito complicado, né? Que é essa parte do lockdown, a gente está com a parte do Covid, e tudo isso gera um estresse na gente. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente está vivendo momentos de incertezas, a gente não sabe a parte financeira, como que vai ficar. E a ansiedade, ela é exatamente isso. A ansiedade é quando você sofre pelo dia seguinte. E a depressão, ao contrário, é quando você fica no passado. Então, é comum, é normal que a gente realmente tenha ansiedade porque a gente está vivendo uma incerteza. Só que para eu falar de ansiedade, é importante que eu fale primeiro sobre o sono. Por quê? Os sinais e sintomas do sono, da ansiedade, da depressão, é como se eles se complementassem. Eu posso ter insônia na depressão e na ansiedade e eu posso causar uma depressão, uma ansiedade, um estresse pela insônia. Então a gente vai começar pelo inicinho que vai ser o sono, dormir melhor, que é uma coisa muito importante que hoje em dia as pessoas estão mudando os hábitos. Então a gente vê as pessoas ao invés de dormir, elas estão assistindo séries até altas horas da noite. E isso está prejudicando todo o metabolismo. Porque o nosso corpo ele é regido por um ciclo que se chama claro e escuro. Então, durante o dia, a gente produz alguns hormônios e durante a noite, a gente produz outros hormônios. Então, é muito importante que a gente durma de verdade, que a gente consiga dormir para que a gente consiga ter uma boa produção hormonal. A gente fala que o sono é um momento bioquímico onde a gente está varrendo tudo de ruim do corpo, a gente está preparando o corpo para o dia seguinte. E para a gente dormir, a gente precisa de um hormônio, na verdade, é um hormônio mesmo, um hormônio do sono, que chama melatonina. E a melatonina, ela começa a ser produzida 8 horas da noite e ela para de ser produzida, ela começa a ser reduzida a partir de 4 horas da manhã. Então, se você é uma pessoa que vai dormir tipo 1 hora da manhã, 2 horas assistindo série, você não tá pegando quase nada da melatonina. Então, é claro que a gente está falando de vida real, não tem como a gente deitar 8 horas da noite, né? A vida da gente é agitada. Mas a gente pode, pelo menos, tentar deitar 10, tentar deitar 11, para que a gente pegue um pouco mais esse pico da melatonina. E a melatonina é um hormônio completamente anti-inflamatório. Por isso que a gente fala que ele ajuda nessa parte de arrumar a casa para o dia seguinte. Então, é muito importante que a gente durma. Quando a gente fala dessa parte de ansiedade, é fundamental que a gente comece primeiro pelo sono. E eu tenho certeza que muita gente aí tem dificuldade de dormir. E por que a parte do sono interfere na ansiedade? Porque a serotonina é o hormônio que nos dá, é o neurotransmissor que nos dá aquela sensação de bem-estar. Se eu não tenho serotonina, me vem aquela tristeza. E a serotonina, ela é transformada em melatonina. Então, se a gente for pensar friamente, uma coisa está relacionada à outra. Eu preciso da serotonina para produzir a melatonina. Mas, isso são cenas dos próximos capítulos, eu vou falar sobre isso lá na próxima segunda, que eu vou falar um pouco mais de ansiedade, porque não dá pra gente falar tudo. Além disso, gente, quando a gente fala em sono, a gente tem que pensar que dormir previne a obesidade, previne a hipercolesterolemia, que é a quantidade de gordura no sangue, a gente reduz as taxas de câncer, a gente tem a parte das células
produção de células. Então é importante que a gente realmente durma, ok? Que a gente comece a dormir um pouco mais cedo. E eu fiz aqui umas colinhas. Lembrando de uma coisa aqui, já que eu tô falando de sono. Quando a gente tá falando, já que eu estava falando da parte do Covid, que aqui, como eu falei, é um bate-papo, então eu vou e volto. Quando a gente pergunta o que é saúde, para a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde não é só ausência de doença, mas um bem-estar físico, mental e social. E a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental se a gente quiser realmente ter saúde. Beleza, a gente não pegou Covid, ótimo. Mas, além de Covid, que a gente tem que se preocupar muito, a gente tem que preocupar muito com a saúde mental. E o sono interfere totalmente na saúde mental. Mas aí, o que a gente tem que fazer para poder dormir, né? Porque é muito fácil a gente falar, durma. Mas e aí? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? O que eu tenho que realmente fazer para conseguir ter um sono de qualidade? A gente sabe o seguinte, o sono, ele passa por estágios. Isso bem resumidamente, tá, gente? A gente tem o sono leve, o sono profundo e o sono REM. O sono REM é aquele sono que a gente vai ter aquisição do aprendizado. Então, para quem está estudando aí para concurso, para quem vai fazer, precisa ter muito foco e concentração, essa parte do dormir, do sono REM, é fundamental. Muitas vezes as pessoas estão falando, né? Eu pergunto muito em consulta o que está acontecendo, as pessoas estão tendo lapsos de memória. E isso pode estar acontecendo pela falta de sono. Porque se ela não dorme, ela não passa por essa fase do sono REM e ela não consegue ter esse aprendizado, ter essa memória. Então, até nisso é importante. E a gente tem ciclos, tá? Normalmente, um ciclo desse de sono equivale a 1 hora e meia. Então, é importante que a gente durma no mínimo 6 horas para que a gente consiga passar pelo menos por 4 ciclos desse de sono. Tá bom? Então é importante que vocês entendam quando eu falo sobre essa parte de dormir, por que é importante, o que acontece. Além disso, a gente tem uma coisa importante chamada ciclo claro e escuro. O ciclo claro e escuro, a melatonina do sono é que rege esse ciclo. E durante o dia a gente produz alguns hormônios e durante a noite a gente produz outros hormônios. Então, por exemplo, durante o dia eu produzo a serotonina, eu produzo a dopamina, a serotonina do bem-estar, a dopamina é do prazer, eu tenho a acetilcolina, que é do aprendizado, eu tenho a testosterona, que é produzida de manhã. Então, quando a gente fala na parte de sono, vocês conseguem entender que ele rege muito mais, tá? Muito mais do que simplesmente o ato de dormir e acordar. Quando a gente fala no processo de emagrecimento, é uma coisa que no consultório as pessoas, né? Grande maioria das pessoas me procuram pelo emagrecimento, mas se você não tiver esse pilar do sono muito certo, você também vai prejudicar o seu emagrecimento, principalmente por causa dessa parte hormonal. Mas isso também são cenas dos próximos capítulos que eu vou explicando aos poucos, não tem porquê a gente falar tudo de uma só vez, né? Até porque a gente precisa de um papo bem animado, bem divertido. Eu confesso aqui que eu não tô conseguindo ver as perguntas, então assim, depois eu peço para vocês colocarem lá no Instagram, nas caixinhas, ou no post que eu fiz, que eu respondo, eu vou falar aqui, tá? Então realmente fica difícil eu prestar atenção no que tá acontecendo aqui e falar a mesma coisa, ao mesmo tempo, tá? É porque eu realmente tenho essa deficiência. E aí, gente, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é importante, que é como que a gente faz para poder dormir. Quando a gente quer dormir, a gente precisa inibir o que está nos estimulando e a gente precisa melhorar o que vai nos relaxar. Então, como que a gente primeiro inibe o que nos estimula, né? O que nos deixa mais aceso? O que a gente tem que pensar é que a luz do celular, da televisão, do computador, elas inibem a produção de melatonina. Então, isso já vai prejudicar o seu sono. Além disso, a gente tem uma coisa chamada cafeína. Tá, algumas pessoas possuem esse problema, não podem tomar a cafeína mais tarde, porque vai prejudicar, e outras podem tomar café na hora de dormir, né? Eu conheço gente que é assim, que mora comigo inclusive, que pode tomar café na hora de dormir que não vai ter problema nenhum, dorme tranquilamente. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm dificuldade de dormir quando tomam cafeína ou estimulante, né? Energético. Por quê? Para dormir, a gente chama de efeito tampão da adenosina.
A adenosina é uma molécula que tem no nosso corpo e quando a gente relaxa, acontece uma quantidade grande de adenosina e a gente dorme. E aí, a cafeína, ela vai pegar exatamente nessa parte, ela vai bloquear essa adenosina. Então, para muita gente, tomar café ou estimulante, Coca-Cola, por exemplo, à noite, qualquer coisa que tenha cafeína pode prejudicar o seu sono. Uma outra coisa que pode prejudicar também o sono chama-se noticiário. Por quê? Os noticiários de hoje em dia, eles são extremamente... eles estão sempre nos deixando em alerta, né? Sempre muita coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa ruim. E o que acontece? Quando a gente fica nesse estado de estresse, só coisa ruim, só tá morrendo gente, etc, 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 a gente começa a produzir muito cortisol, né? A gente fica naquele estado de alerta. E o cortisol é um hormônio da vigília. O que é isso? É um hormônio que vai te fazer correr ou brigar, lutar. Então, você vai ficar nesse estado de alerta durante um bom tempo. E isso também prejudica a produção de melatonina. Então, se a gente quer realmente dormir, a gente precisa relaxar. E aí, vamos falar da parte boa, né? Como que a gente vai relaxar para poder dormir. Antes disso, uma coisa importante. Comida muito gordurosa à noite e excesso de carboidrato também faz mal. Mas isso por causa da produção hormonal, que no dia que eu for explicar, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, voltando aqui comigo na parte de relaxar, que é o melhor, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer dormir mesmo, pra gente ter todos esses benefícios. A primeira coisa que a gente precisa fazer é relaxar. Pensar em alguma coisa que te relaxa. O que te relaxa à noite? Pode ser, por exemplo, uma música que você vai colocar, pode meditar, que ajuda. A gente sabe hoje que essa parte já tem muitos estudos falando que o ato de meditar, a respiração diafragma. Quando você respira do jeito certo, você produz mais GABA e ele ajuda a relaxar. Fazer uma yoga, praticar a gratidão também ajuda muito a relaxar. Então você tem que pensar em coisas que vão te relaxar. Outra coisa que a gente pode fazer depois que a gente teve o lanche, é ideal que a gente jante até 7, 7h30 da noite, para que a gente não tenha essa produção hormonal de insulina que vai prejudicar o sangue, etc. E aí, se a gente conseguir fazer isso, depois do jantar, seria interessante que a gente já começasse a reduzir as luzes da casa, que a gente já não ficasse mais tanto na frente da televisão, que a gente ficasse no celular o que fosse essencial. E antes de dormir, que a gente parasse mesmo, não ficasse na tela do celular. A gente tem alimentos que podem ajudar. Então, por exemplo, um chazinho de camomila ajuda muito. Ele é um excelente indutor do sono. Se a gente colocar, por exemplo, gotinhas de própolis, melhor ainda, o própolis ajuda nessa parte de indução do sono. Então, é muito legal. A gente pode fazer, por exemplo, um chá de camomila, um chá de melissa com gotinhas de própolis. A gente pode, por exemplo, comer o kiwi. Tem muito artigo científico falando do kiwi, que o kiwi ele é rico em triptofano. O triptofano é precursor de serotonina e, consequentemente, de melatonina. A gente tem o abacate, a gente tem o chocolate, mas é um chocolate rico em cacau, então é de 70% para cima. Então as pessoas aí que gostam de comer um chocolate, às vezes é uma boa a gente poder comer esse pedacinho, né? Um pedacinho de chocolate, 70% à noite, não vai fazer mal. Mas tem que ser de 70% para cima, porque o efeito o que é rico em triptofano é o cacau e não o chocolate propriamente dito. Então a gente tem que pensar nessas coisas. A gente pode, óleo essencial de lavanda, aqui, espetacular. Tem um blend que as pessoas fazem que é lavanda. Depois eu coloco para vocês, porque eu realmente esqueci. Que a gente pode colocar aromaterapia, você coloca e fica com esse cheirinho, né? É muito bom. E lavanda é top para sono. Você falou que eu consegui ler aqui, gente. Olha que legal, consegui ler e realmente foi uma dica super bacana. Para quem gosta dessa parte de aromaterapia, colocar lavanda e ficar no ambiente ajuda muito, é muito bacana. Uma outra coisa que a gente pode falar, abacate, aveia. Então, tem muita coisa que pode nos ajudar a dormir melhor. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô com uma obra aqui do lado de casa, então tá um barulhão aqui sem fim.
E eu queria, na verdade, falar, era isso com vocês, explicar um pouco por que a gente tem que dormir, por que é tão importante. E é uma coisa que a gente precisa realmente começar a criar um hábito. Porque muitas vezes a gente não dorme também por falta de hábito, por falta de rotina. Então é importante que a gente comece a fazer esse passo a passo que eu falei, para que a gente consiga realmente ter esse hábito. E é muito importante que a gente faça isso. Bom, por hoje é isso. Eu peço desculpa para vocês, alguns eu consegui. Obrigada, Sara, eu vi aqui, o áudio tá perfeito. Obrigada. Alguns eu não consegui ver, algumas respostas eu não consegui ver. E eu quero agradecer demais quem conseguiu acordar mais cedo. Eu sei que é um horário cedo, né? Muita gente dorme mais tarde e acorda mais cedo, o que deveria ser ao contrário. Mas aos poucos a gente vai modificando. Hoje, né, no mês de abril, eu pensei em 7h30 da manhã, mas se eu perceber que a gente pode alterar o horário, a gente altera. Depois eu vou fazer uma enquete de novos horários. Mas eu gostei muito desse horário, eu acho bacana, porque é um café da manhã mesmo, é um bate-papo. E qual que é a ideia? É que vocês coloquem em prática o que eu falei, para que vocês consigam levar isso para a vida. Então é realmente isso, é que vocês levem isso e tenham isso com vocês, essas dicas, e coloquem em prática, porque não adianta nada a gente saber sem colocar em prática. Então eu espero realmente ter acrescentado um pouco mais de informação na vida de vocês. Coloquem em prática e me fala de verdade se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Gratidão para quem assistiu, para quem tá agradecendo, para quem tá elogiando, e beijão da Nutri. E segunda-feira estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até segunda. E lembrando que todo dia eu posto coisas novas no Instagram, tem sempre muita informação. Então, além da gente ter esse bate-papo aqui, ó, ao vivo, cara a cara, a gente ainda tem todas as informações lá no Instagram. Beijão e até segunda. Tchauzinho pra vocês.